Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 19 de março de 2019. Jovens superdotados. A mexicana que se formou psicóloga aos 13 anos e fará mestrado em Harvard aos 17, parte 02. Ser superdotado não é doença, não é algo que precisa ser medicado. É um dom que a criança deve aproveitar. A frase resume muito do que viveu Daphne Almazan, que cresceu com um QI superior ao da média da população e comprovou como nem todo mundo sabe como agir nessa realidade. O que é uma criança superdotada? Para ser considerada superdotada, a criança precisa apresentar, entre outras características, precocidade ou alto potencial em pelo menos uma das 7 inteligências definidas pelo psicólogo americano Howard Gardner em sua teoria das inteligências múltiplas. São elas a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a inteligência corporal sinestésica, a inteligência musical, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal. Em outras palavras, ela precisa ter uma habilidade muito acima da esperada para a sua idade. A extraordinária trajetória de Daphne. Daphne começou a ler com 3 anos de idade. Aos 6, começou o ensino fundamental, que para a maioria das crianças tem duração de 6 anos. Ela, no entanto, o concluiu em apenas 1 e fez isso pela internet. Já aos 10 anos, a menina terminou o ensino médio e com 13 anos se tornou uma das mais jovens psicólogas do mundo. Estudei psicologia por causa da situação que vi no México com as crianças superdotadas. Vi que não eram identificadas, que a parte emocional delas estava no chão, com casos, inclusive, de crianças que queriam se matar, disse Daphne à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC. Como se não bastasse, seu currículo de conquistas extraordinárias acabou de ganhar mais uma este mês. Ela foi aceita na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, para cursar mestrado em matemática. E o que isso tem a ver com psicologia? Bem, eu também vi que no México há um problema relacionado à matemática, porque as crianças acham a disciplina difícil e chata, e isso faz com que o país tenha um problema no desempenho desta área, conta. Daphne explica que decidiu se concentrar no estudo de áreas onde poderia fazer uma mudança e ajudar as pessoas. Embora ela garanta que não sofreu assédio nem discriminação devido às suas habilidades especiais, está ciente de que outras crianças superdotadas passam por experiências muito ruins diante da incompreensão ou ignorância de pessoas que estão em volta. Diagnóstico. Emocionada pelo fato inusitado de ser aceita em uma pós-graduação da prestigiada instituição de ensino americana antes de fazer 18 anos, Daphne enfatiza a necessidade de se identificar corretamente, e a tempo, quando uma criança é superdotada. Na escola, eles acham que essas crianças são hiperativas, porque não deixam os outros alunos se concentrarem, diz ela. Segundo dados do Centro de Atenção a Talento CEDAT do México, 93% das crianças superdotadas são confundidas e diagnosticadas erroneamente com déficit de atenção, o que leva a um manejo inadequado da situação e, portanto, à perda de suas capacidades. A jovem conheceu muitos desses casos.
E diz que o que acontece na realidade é que a criança fica entediada na escola, porque já estudou a matéria ou porque o assunto não lhe interessa. Então, há o problema de elas estarem sendo medicadas, e isso diminui suas capacidades e prejudica. Isso ser superdotado não é uma doença, diz ela. Frente à ignorância sobre como são realmente, muitas dessas crianças enfrentam rejeição e discriminação de seus colegas na escola. E, em casos mais extremos, acabam deprimidas ou até pensando em cometer suicídio. Em entrevista de Divaldo Pereira Franco ao programa televisivo Espiritismo Responde, da União Regional Espírita em março de 2007, ele esclarece: Espiritismo Responde, um de seus mais recentes livros publicados, tem por título A Nova Geração, a visão espírita sobre as crianças índigo e cristal. Quem são as crianças índigo e cristal? Divaldo: desde os anos 70, aproximadamente, psicólogos, psicoterapeutas e pedagogos começaram a notar a presença de uma geração estranha, muito peculiar. Tratava-se de crianças rebeldes, hiperativas que foram imediatamente catalogadas como crianças patologicamente necessitadas de apoio médico. Mais tarde, com as observações de outros psicólogos, chegou-se à conclusão de que se trata de uma nova geração. Uma geração espiritual especial, para este momento de grande transição de mundo de provas e de expiações que irá alcançar o nível de mundo de regeneração. As crianças índigo são assim chamadas porque possuem uma aura na tonalidade azul, aquela tonalidade índigo dos Blue Jeans. Doutora Nanciane Tape. O índigo é uma planta Dendia indigofera tinctoria, da qual se extrai essa coloração que se aplicava em calças e hoje nas roupas em geral. Essas crianças índigo sempre apresentam um comportamento sui generis. Desde cedo demonstram estar conscientes de que pertencem a uma geração especial. São crianças portadoras de alto nível de inteligência, e que, posteriormente, foram classificadas em 4 grupos: artistas, humanistas, conceituais, interdimensionais ou transdimensionais. As crianças cristal são aquelas que apresentam uma aura alvinitante, razão pela qual passaram a ser denominadas dessa maneira. A partir dos anos 80, elas reencarnando-se em massa, o que tem exigido uma necessária mudança de padrões metodológicos na pedagogia, uma nova psicoterapia a fim de serem atendidas, desde que serão as continuadoras do desenvolvimento intelecto-moral da humanidade. Essas crianças não poderiam ser confundidas com as portadoras de transtornos da personalidade, de comportamento, distúrbios da atenção. Como identificá-las com segurança? Divaldo: essa é uma grande dificuldade que os psicólogos têm experimentado, porque normalmente existem as crianças que são portadoras de transtornos da personalidade e aquelas que, além dos transtornos da aprendizagem, são também hiperativas mas os estudiosos classificaram em 10 itens as características de uma criança índigo, assim como de uma criança cristal. A criança índigo tem absoluta consciência daquilo que está fazendo, é rebelde por temperamento, não fica em fila, não é capaz de permanecer sentada durante um determinado período, não teme ameaças. Não é possível com essas crianças fazermos certos tipos de chantagem. É necessário dialogar, falar com naturalidade, conviver e amá-las.
Para tanto, os especialistas elegem como métodos educacionais algumas das propostas da doutora Maria Montessori, que criou, em Roma, no ano de 1907, a sua célebre Casa dei Bambini, assim como as notáveis contribuições pedagógicas do Dr. Rudolf Steiner. Steiner é o criador da antroposofia. Ele apresentou, em Stuttgart, na Alemanha, os seus métodos pedagógicos, a partir de 1919, que foram chamados Waldorf. A partir daquela época, os métodos Waldorf começaram a ser aplicados em diversos países. Em que consistem? Amor à criança. A criança não é um adulto em miniatura. É um ser que está sendo formado, que merece o nosso melhor carinho. A criança não é objeto de exibição, e deve ser tratada como criança. Sem pieguismo, mas também sem exigências acima do seu nível intelectual. Então, essas crianças esperam encontrar uma visão diferenciada, porque, ao serem matriculadas em escolas convencionais, tornam-se quase insuportáveis. São tidas como DAUTA. São as crianças com déficit de atenção hiperativas. Nesse caso, os médicos vêm recomendando, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, a Ritalina, uma droga profundamente perturbadora. É chamada a droga da obediência. A criança fica acessível, sim, mas ela perde a espontaneidade. O seu cérebro carregado da substância química, quando essa criança atinge a adolescência, certamente irá ter necessidade de outro tipo de droga, derrapando na drogadição. Daí é necessário muito cuidado. Os pais, em casa, como normalmente os pais quase nunca estão em casa e suas crianças são cuidadas por pessoas remuneradas que lhes dão informações, nem sempre corretas, deverão observar a conduta dos filhos, evitar punições quando errem, ao mesmo tempo colocando limites. Qualquer tipo de agressividade torna-as rebeldes, o que pode levar algumas a se tornar criminosos seriais. Os estudos generalizados demonstram que algumas delas têm pendores artísticos especiais, enquanto outras são portadoras de grandes sentimentos humanistas, outras mais são emocionais e outras ainda são portadoras de natureza transcendental. Aquelas transcendentais, provavelmente serão os grandes e nobres governantes da humanidade no futuro. As artísticas vêm trazer uma visão diferenciada a respeito do mundo, da arte, da beleza. Qualquer tipo de punição provoca-lhes ressentimento, amargura que podem levar à violência, à perversidade. Você se referiu às características mentais, emocionais dessas crianças. Elas têm alguma característica física própria? Você tem informação se o DNA delas é diferente? Divaldo ainda não se tem, que eu saiba, uma especificação sobre ela, no que diz respeito ao DNA, mas acredita-se que, através de gerações sucessivas, haverá uma mudança profunda nos genes, a fim de poderem ampliar o neocórtex, oferecendo-lhe mais amplas e mais complexas faculdades. Tratando-se de espíritos de uma outra dimensão, é como se ficassem enjauladas na nossa aparelhagem cerebral, não encontrando correspondentes próprios para expressar-se. Através das gerações sucessivas, o perispírito irá modelar-lhes o cérebro, tornando-o ainda mais privilegiado. Como o nosso cérebro de hoje é um edifício de 3 andares,
desde a parte réptil, a mamífera e ao neocórtex, que é a área superior. As emoções dessas crianças irão criar uma parte mais nobre, acredito, para propiciar-lhes a capacidade de comunicar-se psiquicamente, vivenciando a intuição. Características físicas existem, sim, algumas. Os estudiosos especializados na área dizem que as crianças cristal têm os olhos maiores, possuem a capacidade para observar o mundo com profundidade, dirigindo-se às pessoas com certa altivez e até com certo atrevimento, têm dificuldade em falar com rapidez, demorando-se para consegui-lo a partir dos 3 ou dos 4 anos. Entendemos a ocorrência, considerando-se que, vindo de uma dimensão em que a verbalização é diferente, primeiro tem que ouvir muito para criar o vocabulário e poderem comunicar-se conosco. Então, são essas observações iniciais que estão sendo debatidas pelos pedagogos. Com que objetivo estão reencarnando na Terra? Divaldo Allan Kardec, com a sabedoria que lhe era peculiar, no último capítulo do livro A Gênese, refere-se à nova geração que viria de uma outra dimensão. Da mesma forma que no tempo do Pithecanthropus erectus vieram os denominados exilados de Capela ou de onde quer que seja, porque há muita resistência de alguns estudiosos a respeito dessa tese, a verdade é que vieram muitos espíritos de uma outra dimensão. Foram eles que produziram a grande transição, denominada por Darwin como elo perdido, porque aqueles espíritos que vieram de uma dimensão superior traziam o perispírito já formado e plasmaram, nas gerações imediatas, o nosso biótipo, o corpo, conforme o conhecemos. Logo depois, cumprida a tarefa na Terra, retornaram aos seus lares, como diz a Bíblia, ao referir-se ao anjo que se rebelara contra Deus Lúcifer. Na atualidade, esses Lucíferes voltaram. Somente que, neste outro grande momento, estão vindo de Alcione, uma estrela de 3 grandeza do grupo das Pleiades, constituídas por 7 estrelas, conhecidas pelos gregos, pelos chineses antigos e que fazem parte da constelação de Touro. Esses espíritos vêm agora em uma missão muito diferente dos capelinos. É claro que nem todos serão bons. Todos os índigos apresentarão altos níveis intelectuais, mas os cristais serão, ao mesmo tempo, intelectualizados e moralmente elevados. Já que eles estão chegando a cerca de 20, 30 anos, nós temos aí uma juventude que já está fazendo diferença no mundo? Divaldo, acredito que sim. Podemos observar, por exemplo, e a imprensa está mostrando, nesse momento, gênios precoces, como o jovem americano Dave Greenberg, considerado como o novo Mozart. Ele começou a compor aos 4 anos de idade. Aos 6 anos, compôs a sua sinfonia. Já compôs 5. Recentemente, foi acompanhar a gravação de uma das suas sinfonias pela Orquestra Sinfônica de Londres para observar se não adulteravam qualquer coisa. O que é fascinante neste jovem, é que ele não compõe apenas a partitura central, mas todos os instrumentos, e quando lhe perguntam como é possível, ele responde: eu não faço nenhum esforço, está tudo na minha mente. Durante as aulas de matemática, ele compõe música. A matemática não lhe interessa e nenhuma outra doutrina qualquer. É mais curioso ainda, quando afirma que o seu cérebro possui 3 canais de músicas diferentes. Ele ouve simultaneamente todas, sem nenhuma perturbação. Concluo que não é da nossa geração, mas que veio de outra dimensão.
Não somente ele, mas muitos outros, que têm chamado a atenção dos estudiosos. No México, um menino de 6 anos dá aulas a professores de medicina e assim por diante, fora aqueles que estão perdidos no anonimato. O que você diria aos pais que se encontram diante de filhos que apresentam essas características? Divaldos técnicos dizem que é uma grande honra tê-los e um grande desafio, porque são crianças difíceis no tratamento diário. São afetuosas, mas tecnicamente rebeldes. Serão conquistadas pela ternura. São crianças um pouco destrutivas, mas não por perversidade, e sim por curiosidade. Como vêm de uma dimensão onde os objetos não são familiares, quando veem alguma coisa diferente, algum objeto, arrebentam-no para poder olhar-lhes a estrutura. São crianças que devemos educar apelando para a lógica, o bom tom. A criança deve ser orientada, esclarecida, repetidas vezes. Voltarmos aos dias da educação doméstica, quando nossas mães nos colocavam no colo, falavam conosco, ensinavam-nos a orar, orientavam-nos nas boas maneiras, nas técnicas de uma vida saudável, nos falavam de ternura e nos tornavam o coração muito doce. São os métodos para tratar as modernas crianças, todas elas, índigo, cristal ou não. Esta foi a crônica do amanhecer de 19 de março de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.